Então, vamos lá, a gente está no Daf Nun Gimel Amud Aleph, logo em cima na Mishnah. Keitzad mevatla, como um goi pode anular a idolatria dele? Ou seja, o que que o goi precisa fazer para que a estátua de idolatria dele seja anulada e perca a proibição de idolatria? Kata rosh ozna, se ele cortar um pedacinho da orelha da estátua. Tipo, cortar mal, se ele cortar o nariz da estátua. Rosh etzba, mesmo que não seja a orelha inteira, o nariz inteiro, ou o dedo inteiro, só uma pontinha, já invalida a estátua. Parsa, a falpiche lochisra, se ele amassou ela, mesmo que não faltou nada, não cortou nem um pedacinho, só amassou ela, já bitla, já está mevutelet. Porém, erak befanea, se ele cuspir na estátua, istin befanea, urinou nela, garar, arrastou ela de um lugar para o outro, certo? De maneira desprezível. Zarak baitatsuá, jogou fezes na estátua, areizoi na betelá, isso daqui não anula a estátua, porque pode ser que ele está bravo nesse momento, mas depois passa, ele continua acreditando na idolatria. Diferente dos primeiros casos, ele cortou um pedacinho dela, cortar um pedaço da estátua, é algo que não tem mais conserto, mas aqui somente fazer alguma coisa desprezível perante a estátua, isso daqui não invalida ela. Mahra ou Mishkená, se ele vendeu a estátua ou deu a estátua de Mashkon, de garantia para algum empréstimo, para algo, Rebbe Omer Bitel, na hora que ele entregou, ele vendeu a estátua, ele deixou ela de Mashkon com alguém, Rebbe fala, olha, com certeza ele anulou essa idolatria, porque se ele fez isso com ela, aparentemente ele já não valoriza a idolatria, certo? Uma estátua, algo do tipo, Ramim Omer Bitel, Ramim falam que não, agora vai explicar exatamente em qual situação eles discutem, para quem ele entregou isso. Pergunta Gmará, aquilo que sabe, mas bitla, foi dito na Mishnah que se o goi amassou a idolatria dele, a idolatria está anulada. Pergunta Gmará, se ele não tirou nenhum pedacinho, por que ela está anulada? Amarabizeira, shepascha befanea. Fala a Bizeira, está tratando que ele amassou a face da idolatria. Não é que ele amassou a base dela, algum lugar que não é perceptível, ele amassou a face da idolatria. Então, realmente, com isso, ele anula o valor dela. Foi dito na Mishnah que se ele cuspiu ou urinou na frente da idolatria, a idolatria continua sendo proibida. Por namorado, onde a gente sabe isso? Onde a gente encontra no Passu, que mesmo que ele fez esses atos desprezíveis perante a idolatria, ela continua proibida. A marquisca da marca, a marquisca está no Passu, Veine, que irá, quando o cara ficar com fome, idólatra ficar com fome, Veit Katsef, ele ficou bravo, certo? Ele passou fome, ele está sofrendo. Ele ficou bravo com a idolatria, e ele amaldiçoou o rei e o Deus dele, o Fanale Mala, e aí ele abandona a idolatria e começa a rezar para Kadosh Baruch Hu, certo? Esse é um primeiro momento, e o Ktiv Betrei, logo depois não passou, que apesar de tudo isso, ele ficou bravo, ficou com fome, ficou bravo, amaldiçoou a idolatria, fez chuvá, mesmo assim, ele ainda está olhando para baixo, não está necessariamente olhando para cima, quer dizer, às vezes ele fez chuva e olhou para Kadosh Baruch Hu, mas mesmo assim, apesar de tudo isso, ele volta para o lugar onde ele estava, olhar para baixo. E aí explica a Gemara, mesmo que ele amaldiçoou o rei dele e o Deus dele, que ele está com fome, o Fanale Mala, e ele rezou para Kadosh Baruch Hu, ainda assim, na continuação, pode ser que ele ainda vai olhar para baixo, voltar a acreditar na idolatria dele e voltar a ser idólatra. Então a gente vê que mesmo que o cara amaldiçoou a idolatria, xingou ela, jogou nela fezes, urinou na frente dela, cuspiu, mesmo assim ainda tem chance de voltar, diferente do caso em que ele destruiu a idolatria. Certo? Foi dito na Mishnah que se ele vendeu ou deu a idolatria, a estátua dele de garantia, o Rebbe fala que nesse momento ele anulou a idolatria, ela perdeu o valor, e Chachamim falam que não, ainda continua proibido. Discutiram duas opiniões com relação a onde tem discussão entre Rebbe e Chachamim. Zeir amar Rabi Yochanan, Zeir em nome de Rabi Yochanan, Verabi amar Rav, Rabi amar em nome de Rav. Eles explicam diferente a nossa Mishnah. Cada mar, um desses dois diz o seguinte: Machloket betzoref ou betkochavim, betzoref Israel, divrei akol bitel. A discussão da nossa Mishnah, quando o Oved Kochavim entregou a idolatria dele, vendeu para alguém, ou deixou ela de Mashkon, deixou ela de garantia, a discussão entre os dois é quando ele entregou isso para um tzoref. Tzoref é um ourive, certo? Alguém que trabalha com ouro, com prata ou algo do tipo.
Oved Kohavim, que ele também é idólatra. E Rebbe entende, olha, na hora que eu vendi, mesmo que eu vendi para alguém idólatra, ainda assim eu estou anulando a idolatria. Certo? E Ramim falam que não, se eu vendi para alguém que também faz idolatria, não necessariamente eu estou abandonando ela. Mas os dois concordam que se ele vendeu essa idolatria ou dela de garantia para um Tzoref Israel, para um Yehudi que trabalha com derreter metais e produzir objetos, todo mundo concorda que bitel. Por quê? Porque na hora que ele entregou para um Tzoref Israel, ele sabe que o Tzoref Israel vai pegar isso, é um negócio feito de metal, ou a matéria-prima que seja, ele sabe que ele vai destruir isso e construir pratos, garfos, facas, o que seja. Então, todo mundo concorda que se for entregue para um Tzoref Israel, está anulado. Essa é uma maneira de explicar a discussão entre eles. Que a discussão entre Rebbe e Rabanan, na hora que o cara vendeu, ele anulou a idolatria ou não, é só quando ele vendeu isso para um goi, mas se ele vendeu para um Yehudi, ele com certeza anulou a idolatria, ele sabe que vai ser destruído. Vehanamar, em outra opinião que diz, não, Betzoref Israel machloket, quando ele entregou para um Yehudi, tem machloket, se ele bitel ou se ele não bitel. Quando ele tem certeza que o Yehudi vai destruir essa idolatria ou não, essa é a discussão entre eles. E não falou qual caso, qual vai ser o din, se ele vendeu para um goi. Na segunda opinião, a segunda maneira de explicar a discussão entre Rebbe e Chachamim, não disse o que acontece se for vendido por um goi, e aí pergunta para o seguinte, Betzoref Israel machloket, de acordo com essa segunda opinião, a machloket em Rebbe e Rabanan é quando ele vendeu para um Yehudi, a Valtzoref Oved Kohavim deveria kolobitel, mas se ele vendeu para um Oved Kohavim, todo mundo concorda que não está anulado, ou diga bem você bem mais machloket, ou talvez não, talvez a machloket é nos dois, tanto faz se ele vendeu para um Yehudi ou para o goi, nos dois casos vai ter a discussão, certo? A gente está tentando entender a segunda opinião. A primeira opinião falou que a machloket Rebbe e Chachamim, se ele anulou ou não anulou quando ele vendeu para o goi. Se ele vendeu para o Israel, com certeza ele anulou. A segunda opinião disse que não, com relação ao Yehudi, ele vendeu para o Yehudi, tem machloket, se está anulado ou não. Pergunta Gmará, o que acontece? Ele vendeu para um goi, de acordo com essa explicação. Para um goi, todo mundo concorda que não está anulado ou não, tanto faz Yehudi ou goi, que de qualquer jeito, sempre que ele vende, tem machloket. Tashma, vamos ver. Desculpa, a Gumará travou aqui. Fazer uma pausa. Certo, voltando aqui. Tashma. Vamos trazer uma prova para entender aonde discutiram Rebbe e Chachamim. Rebbe fala o seguinte: Nireim devarai que shemachra lechabla, vedivrei chaverai que shemachra leovda. Rebbe fala o seguinte: olha, parece que a Lacha é como eu disse, quando foi vendido o lechabelá para alguém que vai destruir isso, certo? O Rebbe fala, olha, quando o cara vendeu para alguém que vai destruir a idolatria, a priori o que eu disse está certo, que a idolatria está anulada. E quando ele vendeu para alguém que reza para essa idolatria, para alguém que acredita nessa idolatria, aparentemente a opinião de Chachamim, que não está anulada a idolatria quando ele vendeu, aparentemente a opinião deles está certa, certo? Então, parece que Rebbe fala o seguinte, olha, eu acho que eu tenho razão quando foi vendido para alguém que vai destruir, e acho que Chachamim tem razão quando foi vendido para alguém que vai rezar para isso, certo? Se está anulado ou se não. Agora, pergunta agora, o que significa destruir e rezar? Se é literal, ou seja, se o cara vendeu a idolatria para alguém que falou, olha, eu estou comprando isso aqui porque eu preciso de metal e eu vou destruir ela. Ou se o cara vendeu a idolatria para alguém que vai realmente rezar para essa idolatria, fala, eu também acredito nesse Deus, quero comprar sua estátua. Se é essa situação, Maitama de Madamar Bitel, o Maitama de Madamar Lobitel. Por que Rebbe e Chachamim discutiram? Por que Chachamim dizem que alguém que vendeu a idolatria, ele não anulou ela, mesmo no caso em que vendeu para alguém que falou, eu vou derreter? E Rebbe falou que a idolatria não está anulada, desculpa, Rebbe falou que a idolatria está anulada quando ele vendeu, mesmo quando ele vendeu para alguém que fala, eu vou rezar para ela, obviamente não faz sentido. Ela, então, aparentemente não. O que é Chabalá e Ovdá? O que é alguém que vai destruir, alguém que vai rezar? Lav lechabla, ela lechabla lemishatid lechabla, humano tzoref Israel, leovda lemishatid leovda, humano tzoref kohavim. Aparentemente, quando o Rebbe falou que eu vendi para alguém que vai destruir, eu vendi para alguém que vai rezar para essa idolatria, não é que eu sei exatamente o que a pessoa pretende fazer, e sim
que eu posso supor que é isso que ele vai fazer. Quando eu vendi para um Yehudi, eu posso supor que ele futuramente vai destruir essa idolatria. Quando eu vendi para um Oved Kohavim, eu posso supor que ele futuramente vai acreditar e rezar para ela. Nesses dois casos, fala Rebbe, olha, quando vendeu para um Yehudi, aparentemente eu tenho razão, que está anulada, e quando o cara vendeu para o Oved Kohavim, aparentemente Rahamim tem razão na prática, que não está anulada. O Shema Minah, de qualquer jeito, dessa linguagem de Rebbe, a gente vê Ben Bazé, Machloket. Aparentemente, de acordo com essa linguagem de Rebbe, a gente entende que tem discussão nos dois. Tem discussão tanto quando ele vendeu para um Goi, quanto ele vendeu para um Yehudi. Porque vem Rebbe e fala, eu tenho razão quando vendeu para um Yehudi, e Rahamim tem razão quando vendeu para um Goi. Eu continuo discutindo, mas aparentemente na prática Rahamim tem razão. Certo? Então parece que a discussão é nos dois. Fala, talvez não. Ache que amar. Talvez o que Rebbe quis dizer é o seguinte: Amarebi nirim devarai lechaverai kishemachá lechabla umano tzoref Israel. Talvez Rebbe venha dizer o seguinte: olha, o que eu falei, que alguém que anulou, que alguém que vendeu a idolatria está anulada, mesmo Chachamim concordam comigo quando foi vendido para alguém que vai destruir. Para um Yehudi, Sheaf Haverá, ele nechrecou lá, ele tchemachna leovdá, avalechavla modoli. Porque mesmo Chachamim que discordaram de mim somente quando foi vendido para um Oved Kohavim. Mas se foi vendido para um Yehudi, Chachamim concordam comigo que a estátua está anulada. Ou seja, dá para explicar as palavras de Rebbe, não que tem discussão nos dois, mas sim que Chachamim, apesar de discutirem com relação ao caso em que foi vendido para um Oved Kohavim, concordam no caso em que foi vendido para um Yehudi, que a idolatria está anulada, certo? Então não dá para ter certeza se a discussão entre Rebbe e Chachamim é no caso em que vendeu só para o Yehudi, mas se vendeu para o Goi, então não concorda que não está anulado, ou se é num caso em que vendeu para o Goi, mas se vendeu para um Yehudi, então não concorda que está anulado, ou se talvez a discussão é nas duas situações. Não temos prova para entender essa discussão, nem para cá, nem para lá. Meite, vai perguntar o seguinte, temos talvez uma prova para entender essa discussão entre os dois. Alguém que comprou matéria-prima, pedacinhos de metal de um Oved Kohavim. O Oved Kohavim trabalha com ferro velho, ele tem lá um monte de metal amassado, quebrado, ele vende isso para as pessoas que querem derreter e produzir alguma coisa. Então o cara foi lá e comprou grutaot, pedacinhos de metal de um Oved Kohavim. O Matzaba é uma Oved Kohavim, e lá no meio dos metais ele encontrou uma estátua pequenininha, certo? Uma estátua inteira, não quebrada. O que ele faz nesse caso? Então, fala para ele o seguinte: se ele ainda não pagou, ele pode devolver. Agora, se ele já pagou e já pegou a idolatria, ele já fez Kinyan, já virou dele, e ele leva essa idolatria para o Yamamelach, para o Mar Morto, certo? Joga ela no lugar onde ela vai se autodestruir. Assim aparece na Braita. Agora, o que a mulher quer provar aqui? E Amar Bishloar Tzoref Israel Machloket, se tem discussão, no caso em que o Oved Kohavim vendeu a idolatria dele para um Yehudi, nesse caso a gente vê que mesmo que o Oved Kohavim vendeu a idolatria dele para o Yehudi tem que levá-la para o Yamamelach, certo? Essa idolatria que ele encontrou lá no meio dos pedaços de metal, tem que levar para destruir para o Yamamelach. Parece que mesmo que o Oved Kohavim vendeu para o Yehudi, a idolatria não está anulada, o Yehudi tem que levá-la para ser destruída. Então, se tem discussão realmente, mesmo com Tzoref Israel, mesmo quando o Oved Kohavim vende para o Yehudi, se ele mevatela ou não, Amar e Rabanani, essa braita vai de acordo com o Rabanan. Ela ia Amar Betzoref Oved Kohavim Machloket, mas se você me disser que a discussão entre Chachamim e Rebbe se está anulado ou não está anulado, é somente quando ele vendeu para um Goi e a Tzoref Israel divrei Yakol Betel, mas se essa estátua foi vendida para um Yehudi, tanto o Chachamim quanto o Rebbe concordam que na venda ele anula a idolatria, porque ele está vendendo para um Yehudi que provavelmente vai destruir ela. Amane, quem falou? Nossa Mishnah, quem falou? Essa braita que disse que o Yehudi que comprou matéria-prima do Oved Kohavim e veio uma idolatria junto, ele tem que destruir isso. Parece que quando o Goi vendeu para ele, não anulou a idolatria. Quem falou essa braita? Se a machloket é somente com relação a um Goi que vendeu para o outro, mas quando ele vendeu para o Israel, todo mundo concorda que é anulado, essa braita não tem ninguém que falou ela. Responde a Gemara, não, Shaneyatam, da data de Grutot, Zavin, na data de Kohavim, Lo Zavin. Fala agora, não, esse caso é diferente. Por quê? Porque o Goi nem percebeu que tinha lá uma idolatria. Ele vendeu matéria-prima, achou que era só pedacinhos de metal.
Então, quando tinha uma idolatria lá no meio, nesse caso, ele com certeza não teve intenção de anular a idolatria, porque ele nem sabia que ele estava vendendo. Mas num caso em que ele está vendendo uma estátua de idolatria, pode ser que realmente, se ele vender para o Yehudi, todo mundo concorda que essa estátua está anulada, porque ele está vendendo para alguém que não acredita nela e provavelmente vai destruir. Então, talvez nesse caso, a estátua realmente está anulada. Então, a gente não encontrou aqui. A gente acabou com dois problemas, digamos assim. Não encontramos provas nem para Rebbe nem para Rabanan, certo? De acordo com o Rebbe, a venda anula a idolatria, de acordo com o Rabanan, não tem prova nem para cá nem para lá. E a gente não conseguiu entender, no fim, qual é a discussão entre eles, entre Rebbe e Rabanan. Se a discussão é só quando vendeu para um goi, mas se quando vende para um Yehudi, todo mundo concorda que está anulado, ou se a discussão é quando vendeu para um Yehudi, mas se vendeu para um goi, todo mundo concorda que não está anulado, ou talvez a discussão é nos dois, isso daqui ficou meio que no ar. Ponto. Outra braita. Lavar alea. Um goi que pegou dinheiro emprestado e entregou a idolatria de garantia. Ou caiu, uma casa caiu, ficou uma montanha enorme de pedras em cima da idolatria e o goi largou isso lá. Não tentou tirar as pedras para tirar a idolatria lá de baixo. Ou o cara tinha uma estátua, a estátua foi roubada, levaram a estátua embora e o cara deixou quieto. O goi não foi procurar a estátua, não foi tentar conseguir ela de volta. Ou o cara se mudou, foi viajar, se mudou para algum outro país e deixou as estátuas dele dentro de casa. Nesses casos, será que isso daqui é considerado que ele anulou a idolatria ou não? Imatedim lachzor, que milchemet Yoshua eina betela. Fala Braita o seguinte, em todos esses casos, todos os casos aqui de novo, desculpa, nos casos em que o goi entregou de garantia, caiu em cima da pedra, ele não tentou tirar, foi roubado, ele não correu atrás dos ladrões, ou ele se mudou de país e deixou quieto, se eles pretendem voltar como aqueles que guerrearam contra Yoshua, certo? Quando guerrearam contra Yoshua, aparentemente, aparece daqui que todos os povos que fugiram ou guerrearam contra Yoshua pretendiam voltar para casa. E na Betelá, a idolatria não está anulada, porque o cara não abandonou ela. Sim? Então, ele pegou dinheiro emprestado, deixou a idolatria de garantia. Se o cara pretende pagar o empréstimo e pegar de volta a garantia, a idolatria não está anulada, ele não abriu mão dela. E fala Gmará que precisa falar cada um desses casos da Braita. Por quê? Deita na lavalea, se tivesse escrito só o caso em que o goi deu a idolatria de garantia, eu poderia pensar o seguinte, me delazav na lobatra. Eu poderia pensar, olha, já que ele não vendeu a idolatria, ele podia ter vendido a idolatria e ganhado dinheiro. Isso que ele pegou dinheiro emprestado e deixou a idolatria de garantia, mas ele pretende devolver o empréstimo. Não foi uma venda, ele pretende devolver o empréstimo e pegar a idolatria de volta. Isso é sinal de que ele ainda acredita nele, ele quer ele de volta, por isso não está anulado. Mas, aval, na flaleamapolet, mas se caiu a parede em cima da idolatria e o cara não foi tentar salvar a idolatria dele, tirar ela de baixo, já que ele não está tirando a idolatria de lá, talvez isso é sinal de que ele anulou ela. Tricha, precisa vir a Braita e dizer que não. O fato dele não estar tirando todas as pedras de cima para tirar a idolatria de baixo, não necessariamente é um sinal de que ele parou de acreditar nela. Pode ser que ele pretende fazer isso depois, quando ele estiver um pouco mais livre. E se tivesse escrito somente esse caso, um caso em que caiu pedras em cima da idolatria, ele não pegou ela, não fez nada. Nesse caso, se a Braita dissesse que nesse caso a idolatria não está anulada, eu digo o seguinte, ele pensa o seguinte, olha, a idolatria está lá. Quando eu quiser, eu vou lá, tiro as pedras e pego ela de volta. Mas o terceiro caso da Braita, em que a idolatria foi roubada, se o cara não correu atrás dos ladrões, talvez é sinal de que ele anulou a idolatria. Talvez isso que ele não está correndo atrás dos ladrões é sinal de que ele abandonou a idolatria. Tem que vir a Braita e dizer que não. O fato dele não correr atrás dos ladrões não é sinal de que ele deixou de acreditar nessa idolatria, por isso ela não está automaticamente anulada. E se tivesse escrito na Braita somente esse terceiro caso, um caso em que foi assaltado, roubaram a idolatria dele, ele deixou quieto, eu poderia dizer que aqui
ele não anula a idolatria. Por quê? Mishum de Savar, ele pensa o seguinte, e Oved Kochavim Shakila Miflach Paraka. Ele pensa o seguinte, olha, se foi um Oved Kochavim que roubou, ele também vai rezar para essa idolatria. Então, para mim tá ótimo. Se não sou eu rezando, sou outra pessoa rezando, isso daqui não me incomoda. Por isso não foi atrás do ladrão. E Israel Shakla, ele pensa, olha, se foi um Yehudi que roubou a minha estátua, e da Mekari, mas já que essa estátua é valiosa, eu tenho certeza que mesmo que seja um Yehudi que roubou ela, vai vender para um Oved Kochavim que vai rezar. Por isso ele não correu atrás do ladrão, e por isso não é sinal de que ele abandonou a idolatria. Mas se o cara se mudou, foi para outra cidade, para outro país, e deixou a idolatria na casa, que ele não está nem aí o que vai acontecer com ela, talvez isso daqui é sinal, já que ele não levou a idolatria com ele, talvez isso daqui é sinal de que realmente ele anulou, ele deixou de acreditar nessa idolatria. Tem que vir a nossa carta e dizer que mesmo nesse caso em que ele se mudou de país e ele podia ter levado com ele a estátua, mas ele deixou ela em casa, mesmo assim, isso daqui não é sinal de que ele abandonou a crença dele. Pode ser que ele não acredita nessa idolatria, só não tinha lugar na mala, tinha excesso de peso, algo do tipo. Isso daqui não é sinal de que ele abandonou e a idolatria continua sendo proibida. Agora foi dito na Braita o seguinte: se eles ainda pretendem voltar, como na guerra contra Yoshua, a idolatria não está anulada. Pergunta nas guerras contra Yoshua, Israel exterminou todo mundo que estava aqui. Sobrou Goim, mas de forma geral, ele matou todo mundo, eles não voltaram. Então, o que é essa linguagem se eles vão voltar igual na guerra de Yoshua? Na guerra de Yoshua, Yoshua matou todo mundo contra aquele guerreiro. Então, agora não, aqui que amar, que a Breta quer dizer o seguinte: areu que Milchemet Yoshua vem lá betelá. Se o cara se mudou de país, mas ele pretende voltar, ou ele ainda pretende voltar para casa, é igual na guerra de Yoshua, e todas as árvores que Yoshua encontrou em Eretz Israel, que são árvores de Asherá, elas não estão anuladas, certo? Quando Yoshua conquistou Eretz Israel, todas as árvores que tinha risco de terem sido árvores de idolatria, elas eram proibidas. Então aqui também vem a Braita dizer o seguinte: se o cara se mudou de país, mas ele pretende voltar ainda, mesmo que daqui muito tempo, todas as estátuas que se encontram na casa dele, que ele deixou lá, elas não estão anuladas, como a gente encontra na guerra de Yoshua. Mesmo que os outros povos foram expulsos e tirados daqui, as árvores que eles deixaram são proibidas. Pergunta Gemara, olha, para que entrar nessa história de Milchemet Yoshua? Fala o seguinte: se o cara vai voltar para casa, está proibido. Por que está proibido igual nas guerras de Yoshua? O que tem a ver? Porque você dependeu uma coisa da outra. Fala que está proibido, acabou por aí. Explica a Gemara, Milta Agav Urhei Kamash Melad. Não, eu venho te ensinar uma coisa por tabela, isso é chamado, certo? É uma coisa que você não saberia sozinho, mas eu venho te ensinar isso por tabela. Que a da Maravilha Marav vem ensinar o seguinte: o que Ravira foi o nome de Rav, Israel Shezakaf Levenal Ishtachavot lá, um Yehudi que levantou uma um tijolo, algo do tipo, com a intenção de se curvar para isso, certo? Ele quis transformar isso em uma idolatria. O Baal Bet Kochavim lá, o Yehudi não se curvou para ela, mas veio um goi e se curvou para essa idolatria, assurá. Essa idolatria está proibida. Mesmo que de forma geral a gente tem uma regra que uma pessoa não pode proibir algo que não pertence a ele. Então, se uma pessoa pega uma cadeira do amigo e se curva para essa cadeira e fala: essa cadeira é meu Deus, essa cadeira não está proibida por idolatria porque ela pertence ao amigo, eu não tenho como proibir algo que pertence aos outros. Mas, fala Ravina em nome de Rav, no caso em que o Yehudi colocou aquele tijolo para rezar para ele, com a intenção de fazer dele idolatria, mesmo que ele ainda não fez na prática, se o goi se curvou para ela tá proibida, certo? Mesmo que, em forma geral, um goi não pode vir e proibir algo que pertence ao Yehudi, já que o Yehudi deixou ela preparada para ser idolatria, o goi tem força aqui de proibir. Milana de Asrai, da onde a gente sabe que isso daqui é proibido? Aqui a gente volta para Milhamá de Yoshua. Por quê? Igual o início de Eretz Israel, quando a Israel entrou em Israel, a Kadosh Baruch Hu mandou queimar
todas as árvores que eram árvores de Asherá, árvores de idolatria. E a pergunta é, por que os goim tinham força de proibir as árvores de Eretz Israel como árvores de idolatria? Ali, a priori, vamos analisar, Yerushai, Laem Evoteem, todas as árvores que tinham em Eretz Israel quando Yeshua chegou em Israel, eram árvores que foram prometidas para Abraão Avinu, e a Israel recebeu de herança. Ou seja, de quem eram essas árvores que estavam em Eretz Israel quando o Goi decidiu rezar para ela? Do Yehudi. Vem na Damoser, da Varshinosheló. E uma pessoa não pode proibir algo que não pertence a ele. Então, como os Goim proibiram essas árvores que estavam lá? Certo? Como os Goim puderam proibir essas árvores de Asherá que estavam em Eretz Israel? Vamos continuar. Vem me chamar também, cara. E se você quiser dizer que as árvores estão tratando aqui são árvores que já estavam na época de Abraão Avinu, antes de ser prometido para ele, se fossem árvores que pertenciam a Goim antes de Abraão Avinu ter a terra prometida, então não precisaria queimar. Seria suficiente chamar um Goi para anular essa idolatria. Ela, então, por que as árvores eram realmente proibidas? No momento em que a Israel fizeram idolatria para o bezerro de ouro no deserto, eles demonstraram que eles querem acreditar em Avodat Kohavim, eles querem acreditar em idolatrias. E quando os Ovdei Kohavim, quando os idólatras de Eretz Israel se curvaram para as árvores de Eretz Israel, eles eram como shlichim, como mensageiros de Am Israel, certo? Porque Am Israel demonstraram no pecado do Het Egel que eles acreditam em idolatria, então todos os goim que fizeram idolatria em Eretz Israel, eles estavam fazendo isso como procuradores dos Yehudim naquele momento. Aqui também no nosso caso, aqui também no nosso caso, um Yehudi que levantou um tijolo com a intenção de se curvar para ele, ele demonstrou que ele acredita nessa idolatria, ele quer transformar isso em idolatria, mesmo que ele próprio não se curvou. Quando vem o Goi e se curva para a idolatria, ele está só fazendo algo que o Yehudi planejava fazer, ele está fazendo isso no lugar do Yehudi, por isso ele tem força de proibir, mesmo que não pertence a ele. Então, as árvores de Eretz Israel, mesmo que elas pertenciam já a Amisser, que foram prometidas para Abraão Avinu, no momento em que a Amisser fez o pecado do Het Egel, essas árvores se tornaram proibidas com a idolatria dos Goim, porque se um Yehudi demonstra que ele acredita na idolatria, mesmo que ele não proibiu ela na prática, o Goi pode vir e proibir por ele. Certo? Por isso, a Braita lá em cima falou sobre a Milchamá de Yoshua, só para ensinar a gente essa questão, que mesmo que Yoshua entrou em Eretz Israel e pegou de volta a terra já prometida para Abraão Avinu, tudo que foi transformado em idolatria em Eretz Israel é idolatria, porque mesmo que o Goi não tem força de proibir algo que não é dele, já que os Yehudim fizeram o Het Egel, isso demonstrou que eles querem idolatria. Então, quando o Goi rezou para essa árvore, ela ficou proibida. Olha, talvez quando eles fizeram o Het Egel, isso demonstra que eles acreditam que o Egel, o bezerro de ouro, é um Deus. Mas não é por isso que toda árvore agora, qualquer coisa virou Deus. Então, por que o fato deles fazerem idolatria no Het Egel demonstrou que eles acreditam em todas as idolatrias e as árvores são proibidas também? A marca Pagmata, ensina o Pasuk, ele Elohecha Israel, certo? Ele no plural. Eles olharam para o bezerro de ouro e falaram Ele Elohecha Israel, que parece no plural. Melamed vem dizer Sheivule Elohut Arbe, vem dizer que na hora que eles fizeram para o bezerro de ouro, eles não estavam querendo acreditar somente nele, eles estavam querendo acreditar em todos os tipos de idolatria. Por isso foi proibido. Pergunta Gemara, olha, então talvez tudo que foi feito dele idolatria até o momento do Het Egel, todas as árvores de Eretz Israel que foram feitas da idolatria até o momento do Het Egel, elas realmente são proibidas, mas talvez depois que a Amisel fez chuva, as árvores que foram se curvaram para ela nos próximos 40 anos que eles estavam no deserto, certo? Eles fizeram chuva do Het Egel, então talvez tudo que aconteceu nos próximos 38 anos no deserto não vai ser proibido, as árvores que fizeram dela idolatria nos anos pós-chuva do Het Egel talvez não são proibidas, porque eles deixaram de acreditar. Para uma manuca,
Como a gente vai saber? Como a gente vai saber se essa é uma árvore que foi feita da idolatria faz 40 anos antes do Retegel ou faz 35 anos depois da chuva do Retegel? Então, já que não dá para saber, todas as árvores foram proibidas. Escolha